Bom dia, irmãos. Hoje nós iremos fazer nosso jejum e oração dedicado aos nossos missionários. Alguns missionários que vão aparecer aqui são missionários apoiados pela igreja e recebem também nosso apoio financeiro. Outros são conhecidos por amigos e nós fazemos orações e em alguns momentos fazemos algumas ofertas. Nós vamos falar o caso específico de cada um e vamos orar pelo ministério que eles têm feito. Vamos orar? O Sérgio e a Fabi lideram uma organização chamada Open, que usa como estratégia o BAM, o Business as Mission, negócios como missão. Oremos pelos missionários na Ásia Central, Norte da África e Japão, pelos candidatos a missionários, mobilização das igrejas a se envolverem e que a Open consiga mobilizar mais voluntários para servirem. A Katsui tem trabalhado na mobilização e treinamento de missionários, além de conscientizar e educar a igreja brasileira em relação à missão de Deus no mundo. Oremos para que ela consiga conciliar o trabalho e contribuir nos lugares em que atua, pelo IMEL-IES e Ministério do Binho como pastor e pela gestação. O Oscar e a Gilza trabalham na igreja Imeba Mambai, lá no Paraguai, há 11 anos. Servem contribuindo com o crescimento da igreja e buscam evangelizar novas famílias. Oremos pela evangelização de japoneses, paraguaios e brasileiros, por líderes, grupo de louvor, pregadores, atividades e cultos que a igreja realiza, pelo término de uma construção, uma sala de seminário e apoio, e pelos ministérios e sonhos deles. A Satia Mita atua como missionária da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, evangelizando crianças por muitos lugares. Oremos por cursos que ela ainda irá ministrar através de lives e vídeos nesse momento, por sabedoria para ela cuidar da irmã mais velha e pelas dores que ela tem sentido no joelho.
pastor missionário enviado pelo nosso concílio ao Japão. Lá temos 2 igrejas e com o retorno do Rodolfo ao Brasil, Seiji ficou responsável pelas 2 igrejas. Ele é casado com a Taeko e tem 3 filhos. Oremos agradecendo o cuidado de Deus com a população da cidade, pela vacina. Pedimos por sabedoria e direção de Deus e pelo alcance dos japoneses. Yurie, missionária na Associação AME Amazonas, dirige casas de passagem para refugiados venezuelanos, buscando doações e compras para as casas, além de dar suporte a seminaristas indígenas. Agradecemos pela recuperação da Covid-19, pela saúde dos seus atendidos e missionários, pelo sustento da obra e compra de um terreno na cidade para abrigar as famílias refugiadas. Adore e serve aos outros de forma a ajudá-los na sua necessidade ou falta de conhecimento ou mesmo falta de visão. Atua em áreas onde a necessidade humanitária se faz muito grande. Oremos pela recuperação da sua saúde devido a um acidente com o cão e a hérnia, pelo plano futuro de recuperação de propriedade e pelo cuidado com adolescentes que se perdem nos prazeres do mundo. O Tiago e a Aline Charaba são missionários com chamado para o norte do Iraque, especificamente para o povo curdo, fazem parte do projeto Oasis. Oremos por um coração que ama Jesus acima de todas as coisas, para que eles sempre se lembrem que Deus é o centro e está no controle, por proteção familiar e pela ida deles ao Iraque. Valber é um missionário indígena da etnia Ticuna, e ele tem levado o evangelho à sua tribo e a outras aldeias de diferentes etnias. Trabalha preparando professores e crianças com a metodologia da PEC.
Oremos pelo Amazonas diante da situação da Covid-19, pela saúde dele, da sua família e da sua mãe, por mais jovens para serem alcançados e treinados, pelos perigos da invasão dos garimpeiros, alguns são disfarçados de missionários, e pela reunião anual de jovens pela qual ele ficou responsável. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado. Pedimos em especial pela vida de cada missionário, Deus, que eles estejam sendo cuidados, abençoados pelo Senhor nesse momento de crise tão difícil. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela vida deles e pelas famílias deles também. Abençoa o ministério, cuida de todas as dificuldades que eles vão estar passando e que eles se apoiem totalmente no Senhor. É isso que oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. mudaste o meu entendimento.
Eu acho que nós nunca conseguiremos explicar o tamanho deste amor que Deus sentia por nós. A razão, como diz a própria música, a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida, que a sua vida tem muito valor para Deus. Nós somos tão preciosos para Deus que Ele mandou o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Quando eu dava aula, eu perguntava para os meus aluninhos, né, o que é Páscoa? E eles respondiam, Páscoa é chocolate, é coelhinho de Páscoa, né? E eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta, se nós fizéssemos essa pergunta hoje para adultos, muitos iriam responder a mesma coisa que os meus alunos respondiam. Mas Páscoa é vida. Páscoa é ressurreição. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Por isso que nós dizemos que nós acreditamos num Deus vivo. Nós não cremos num Deus morto, porque Ele ressuscitou. E esse Deus está sempre pronto a nos ajudar, está sempre pronto a nos amar, a nos amparar. E hoje é um dia de júbilo. Hoje é o dia do Senhor, porque hoje nós estamos comemorando a Páscoa, estamos comemorando a ressurreição de Jesus. E eu gostaria de convidar vocês agora, isso me inclui também, a nos esvaziar na presença de Deus. Vamos nesse momento confessar os nossos pecados, entregar diante do altar do Senhor as nossas culpas, os nossos pecados. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para isso nós vamos cantar Perdoa-me. E eu convido vocês, quem puder e quem quiser, se ajoelhar e fazer desse hino a sua oração. Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir, se meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui, se falhas cometi.
Querido e amado Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor nos concedesse, ó Pai. Te agradecemos por tantas bênçãos que temos recebido de Ti a cada dia. E te agradecemos principalmente porque hoje é um dia muito especial para nós, Senhor. É o dia que comemoramos a Tua ressurreição. Senhor, nós te agradecemos por tanto amor derramado naquela cruz por nós, Senhor. Te agradecemos porque nós temos tanto valor para Ti e nem sempre, na maioria das vezes, nós não somos merecedores dele. Senhor, abençoe este dia. Nós entregamos, Senhor, este louvor desse dia diante do Teu altar, Senhor. Queremos Te render glória, queremos Te louvar, Senhor, de coração. E esperamos que o nosso louvor possa chegar ao Teu trono. Abençoe, Senhor, todas as famílias que estão Te ouvindo neste momento, Senhor. Derrama sobre eles o Teu Santo Espírito. É tudo o que eu te peço, Senhor, e também te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer agora a leitura do Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu cresci ouvindo esse Salmo 121, que é o Salmo da Proteção. Todas as vezes que a minha família ia fazer uma viagem, principalmente começou quando a gente ia na casa dos meus avós, e antes da gente ir embora para ir para a rodoviária, o meu avô e minha avó reuniam a família na sala, e ele orava por nós, pedindo a Deus para nos proteger na viagem, e quando acabava a oração, ele fazia, todos os adultos, faziam, falavam o Salmo 121 como uma oração. Então eu cresci com isso e isso faz parte da minha vida até hoje. Então todas as vezes que eu vou levar as crianças na escola, quando eu ia, levava meu filho no trabalho, o Edmilson saía para trabalhar, eu sempre fazia o Salmo 121, eu falava e colocava o nome de toda a família dentro dos salmos. E hoje eu tenho o hábito ainda de todas as vezes que alguém está com alguém no hospital, está passando por um problema muito grande, eu mando por WhatsApp o Salmo 121 e coloco sempre o nome dessa pessoa dentro dos salmos. Então é um hábito muito legal de ser feito, fica a dica para quem quiser seguir. E agora nós estamos fortalecidos no Senhor com o Salmo 121. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Isso é uma ordem de Deus. Ele nos deu essa ordem, orai sem cessar. E tem muitas pessoas que estão vivendo agora em pânico com toda essa pandemia e também com outros problemas. E eu queria que vocês prestassem muita atenção numa coisa. Eu li essa frase no Pão Diário. A oração é a ponte entre o pânico e a paz. Por isso nós devemos orar sem cessar. Porque nós estamos numa situação muito difícil, muito pesada, estamos em pânico. E enquanto nós oramos, a oração nos leva até a paz. Amém? Nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora com o Jonathan. As pessoas que tiverem qualquer problema, estiverem passando por dificuldade, estiverem sentindo necessidade de ajuda,
pode entrar em contato, mandar sua mensagem, seu pedido de oração para o WhatsApp da igreja e nós estaremos orando durante a semana pelos seus pedidos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós como igreja oramos uns pelos outros, nos alegramos uns com os outros, nos entristecemos uns com os outros também. Agradecemos porque o Senhor, pelo seu sacrifício, nos permite ter acesso direto ao Senhor e porque o Senhor ouve as nossas orações. A gente agradece pela recuperação do Eli e da Cláudia, pelos exames do Shigeo e do Alexandre que vieram negativos para o Covid, pelo nascimento do bebê da Taline, irmã da Tatiane, e pela recuperação do quadro da mãe da amiga da Mafê e do amigo e da mãe do irmão do amigo da Marina também. Nós pedimos pelo pai do colega da Ariátila que está com algum problema de saúde também, e pela Lúcia, irmã da Rosa, que está com problema no pulmão e que precisa de vaga no hospital, Senhor. Agradecemos e pedimos por essas pessoas, pelo seu cuidado e porque a gente pode orar e cuidar um dos outros também, mesmo nesse tempo de distância. Pedimos o seu consolo, a sua presença com a família das pessoas que faleceram nesses últimos dias. A família da Clélia, a tia da Monique, a família do Noril, da prima da Mirella, a família da Lourdes, prima da Lígia, pela família da aluna da Virgínia, pela família da colega da Alana, pela família do colega do Derli. Todos esses perdemos esses últimos dias por causa do Covid. Tem misericórdia, Senhor. Age como consolador pelo seu Santo Espírito. Nos usa também, se for da sua vontade, para sermos presença, para sermos consoladores também nesse momento tão difícil. Pedimos também pela família da amiga da Nayara, que perdeu a mãe para um AVC também, nesses últimos dias. E oramos, Senhor, por tantas pessoas que estão doentes, tantos casos de Covid, Senhor. Tem misericórdia e, por favor, atua na vida dessas pessoas, que eles possam ver o seu cuidado e reconhecer o Senhor nisso tudo também. Pedimos pela recuperação do seu Henriqueto, pai da Mirella, pelo Ricardo, primo da Eneida, pela avó e pela tia e pela família da tia do Fanuel também, pela Yara e Wilmara, prima da Monique, pelo Fábio e sua família, primo da Daniela, e também a amiga da Daniela e sua família que estão com Covid, e pela família da amiga da Mafê, em que todos estão com quadros de diferentes gravidades. A gente pede também pelo filho do amigo do Henrique, pela Margareta, pela Paz, pela Enore. São tantas pessoas, Senhor. A gente sabe que o Senhor se importa profundamente com a vida deles. Que o Senhor possa ser reconhecido e glorificado, tanto no processo de doença quanto de recuperação, Senhor. Nós oramos também pela Satiemita, na PEC, com seu ministério entre as crianças, de muitas décadas já, e agradecemos pelo retorno do missionário Valber, que pôde contatar outros povos, e pedimos também pela tradução da Bíblia para os 3 novos idiomas que eles encontraram, Senhor. Ó Senhor, agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações e porque nós podemos estar uns com os outros em oração também.
tem misericórdia de nós, nos conduza ao arrependimento, uma vida que agrada o Senhor, e que a gente possa testemunhar de tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é e porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
se sinta confortado nos braços do Pai. Ele morreu de braços abertos. Atravesse a ponte de oração. Jesus está lá, te esperando de braços abertos, pronto para te acolher. Amém? 2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar cartão de crédito ou boleto seguindo o link ou QR Code. Uma outra opção é combinar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Bondoso Deus e amado Pai, queremos te agradecer por esses dízimos e ofertas. Toca, Senhor, no coração de todos os membros, para que tenham consciência da importância de contribuir para a igreja. E dá sabedoria, Senhor, às pessoas que irão administrar esse dinheiro, para que ele seja utilizado da melhor maneira possível para a ampliação da sua obra. É tudo o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Hoje iremos mencionar os aniversariantes da semana. Dia 4 temos a Cíntia Yamanaka e a Vera Lima. Dia 5 temos a Tomoko Shimizu. Dia 8 temos 3. O João Pedro Albuquerque, a Luciana Pereira e a Keren Apuki Nascimento. Espero que todos sejam abençoados e que tenham um ótimo aniversário. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. Estão abertas as inscrições para a classe de batismo. Se você tem interesse ou dúvidas sobre o batismo, entre em contato conosco pelo WhatsApp. No dia 7 de abril teremos uma palestra online com Shigeo Hanada sobre prevenção ao câncer. Faça sua inscrição gratuita para receber o link para participar do evento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Antes de nós encerrarmos o nosso momento de louvor, eu queria deixar uma mensagem bem pequenininha. Em 1 Reis 19, conta um trecho da história de Elias. Elias tinha acabado de passar por uma grande batalha, uma batalha muito violenta, mas Deus lhe deu a vitória. Deus esteve com ele em todo o tempo e lhe deu a vitória. E mesmo assim, quando ele acabou de sair da batalha, ele recebeu uma ameaça de morte. E ele teve tanto medo, ele se sentiu tão inseguro, que parece que apagou tudo da mente dele, tudo que Deus tinha feito por ele. E ele fugiu para o deserto. E chegando lá, ele encontrou uma árvore, ele sentou embaixo da árvore. E lá ele orou, acredito que uma oração amarga, pedindo a Deus que lhe tirasse a vida. E o medo é o primeiro passo para apagar a voz de Deus no nosso coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E temos que lembrar o que Deus fez com Elias depois disso. Ele mandou um anjo e Elias estava dormindo. O anjo acordou Elias e falou: Elias, levanta-te, come e bebe. Aí o Elias levantou e tinha um pão esperando por ele e tinha uma jarra de água. Ele se alimentou, só que ele voltou a dormir. Passou um tempo, o anjo voltou para ele e falou: Elias, levanta-te, come e bebe. Você precisa se fortalecer, porque o que te espera é uma jornada muito longa. E Elias levantou, comeu e bebeu e se sentiu fortalecido, as suas energias recobraram. E eu acho que nesse momento de pandemia, a gente poderia se colocar no lugar de Elias. Eu acho que Deus estaria dizendo para nós, para mim, para você: levanta,
come e bebe, se fortalece, porque a batalha é longa. O come e o bebe seria: levanta-te, leia a Bíblia, faça a oração, se fortaleça. Ninguém se fortalece sem se alimentar. E a alimentação que dá essa fortaleza para o cristão é a leitura e a oração. É a leitura da Bíblia e a oração. Então vamos seguir o exemplo de Elias, vamos nos levantar e vamos nos fortalecer, vamos ler a Bíblia, vamos orar muito, orar sem cessar, para que nós possamos sair lá do pânico e chegar no momento de paz. E nós vamos atravessar toda essa tempestade, todo esse temporal, firme segurando na mão de Deus. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, queremos te entregar nesse momento a vida do pastor Daniel em tuas mãos, Senhor. Que tu possas usar a vida dele para falar aos nossos corações, Senhor. Unge, Senhor, o teu servo, para que ele seja abençoado por ti e que possa nos edificar, Senhor. Abençoe a sua vida e abençoe, Senhor, todo o nosso dia. É tudo que eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor. E feliz Páscoa, o Senhor ressuscitou. Aprendi em hebraico, Shag Pesach, né, festa de Páscoa, Sameach, que é o feliz. Shag Pesach Sameach. Feliz Páscoa, aprendi com a Raquel Saião esses dias. A gente está concluindo uma semana inteira, 8 dias, de domingo a domingo, uma leitura no Evangelho de Mateus. Começamos domingo passado, Mateus 21, no domingo de Ramos. E vocês lembram, né? O povo ali aclamando Jesus como rei, dando a ele uma entrada triunfal na cidade que é a capital de Israel. E aí depois disso Jesus purifica o templo, ele dá uma bronca numa figueira que tinha só folhas, mas não tinha fruto. Já ouviu essa ou não? Diz que as folhas são nosso testemunho, mas o fruto é o que conta. Então a gente pode ter uma coisa vistosa, mas não tem fruto. E Jesus dá uma bronca, a figueira seca na hora, e ele diz assim: vocês que creem no Pai, que creem em Deus, podem fazer algo mais, podem fazer coisas iguais ou maiores do que essas. A gente passou pela parábola dos 2 filhos. Lembra aquele que o pai pede, vai trabalhar lá na lavoura, né? Aí um dos filhos fala, tá bom, eu vou. Mas não foi. Não lembra a história de algumas pessoas? Né? Ou quem quer consagrar sua vida para Deus? Eu quero. Né? Você foi lá, fez alguma coisa? Não, não fiz. E Jesus fala do outro filho. Filho, vai lá. Ele fala, não vou. Mas depois, esse segundo, ele muda de ideia e vai. E ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta é óbvia, aquele que fez, não aquele que respondeu. E aí depois na segunda, terça, quarta, a gente viu a festa do casamento. Vai haver uma festa tremenda, as tais das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Só que os convidados arranjam desculpas para não estar presentes. E o interessante é que aparece depois o dono da festa, o pai do noivo, mandando trazer todo mundo para dentro. E eles colocam todo mundo, gente boa e gente má. Olha só. Só que um dos convidados estava sem a roupa nupcial. Não tinha colocado a roupa que era costumeiramente oferecida pelo próprio anfitrião. Ele se recusou a vestir a roupa do anfitrião. E aí esse daí é lançado fora. Fala para amarrar ele e jogar fora, e ali o sofrimento é eterno. Olha que coisa terrível. E é justamente no finzinho dessa história que aparece aquele verso conhecido.
Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu fico pensando assim, por que ali tem muitos são chamados? Eu até entendo. Mas poucos os escolhidos? Escolhido para ir para o inferno? Porque só pegou um. É interessante. O que será que tem mais ali? Tem também quando Jesus é confrontado e pergunta para ele qual que é o maior dos mandamentos. Eles queriam que Jesus dissesse provavelmente, é o sábado, né? E todas as suas regras. Né? Mas Jesus diz que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento aqui em Mateus. Né? E ao próximo como a você mesmo. Qual que é o maior pecado de todos? É ser traficante? É ser homossexual? É ser usuário de droga? É ser ladrão? É ser assassino? É ser estuprador? Cada um desses crimes, cada uma dessas coisas realmente é pecado diante de Deus. Mas qual que é o maior de todos os pecados? Não cumprir o mandamento. Quebrar o maior mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Tem um setor aqui só de ai de vocês, ai de vós, ai, ai, ai. Né? Ai de vocês, o quê? Hipócritas, religiosos hipócritas. É uma coisa que não serve para você dizer para quem é do mundo. Né? Esse daqui está escrito na Bíblia para que a gente que é de igreja possa olhar de tempos em tempos e pensar, opa, será que eu estou me tornando como se fosse um fariseu ou um mestre da lei hipócrita? Será que eu não estou vivendo? Será que eu estou colocando só peso em cima dos outros e eu mesmo não vivo desse jeito? Será que eu creio e vivo plenamente a vida que Deus oferece? Capítulos 24 e 25, especialmente 24, fala de coisas terríveis que vão acontecer, que estão para acontecer. Algumas delas já aconteceram. Né? Se você conhece um pouco de profecias na Bíblia, você vai ver que muitas vezes o que o profeta apresenta é um cenário, mas é um cenário como se fosse uma cadeia de montanhas. E quando você olha essa paisagem, parece que tudo está no mesmo plano, na mesma folha. Mas o que acontece é uma sucessão de folhas. E algumas se cumpriram. Eu tive o privilégio de ir lá para Israel e do lado do que sobrou do templo lá de Jerusalém, esse templo que acusaram Jesus de querer derrubar, tem pedras gigantes ali do lado, até hoje. Por quê? Porque no ano 70, depois de Cristo, General Tito entrou e arrasou, um general romano entrou e arrasou a cidade. Levou embora tudo que podia ser levado e derrubou o resto. Tentou botar fogo em tudo, mas sobrou, porque era feita de pedras muito grandes. E quando fala sobre o futuro, quando fala sobre a volta de Cristo, o tema é sempre vigiem. Presta atenção, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Presta atenção, porque tem alguns sinais que você tem que ficar olhando. Mas não olhe demais os sinais para não perder de vista aquilo que está acontecendo da parte de Deus. No capítulo 25 fala sobre os talentos. Não sei quantos talentos Deus te deu. Se deu 5, se deu 2 ou se deu só 1. Na história que a gente tem aqui, só aquele que tinha 1 talento é que enterrou. Mas às vezes eu olho para a nossa igreja, igreja Corpo de Cristo, igreja de Deus, eu vejo gente com tantos talentos. E aí eu penso, quanto isso está dando de retorno para o reino de Deus? Se Jesus chegasse hoje, depois desse culto, e você fosse prestar contas de tudo que você recebeu de Deus, todos os recursos financeiros, toda a sua capacidade intelectual, todos os seus contatos, sua network, todas as oportunidades que Deus te deu, o que você pode apresentar para Deus? Olha, Deus, eu tive tudo isso daqui e olha o que eu trouxe para o Senhor. Ou você vai dizer, fiquei sem graça de me apresentar como cristão, fiquei sem graça de usar aquilo que o Senhor deu para mim, para o reino de Deus, acabei usando mais para mim mesmo, mas minha intenção era que no futuro, quando eu me aposentasse, quando eu tivesse
sei lá, 10 milhões de dólares na minha conta, daí eu ia começar a trabalhar para o Senhor. Será? A gente passou pelos capítulos 26 e 27, que tem desde o plano para matar Jesus, passa pela traição, passa pelo tempo ali no Getsêmani, a entrega de Judas, né? O julgamento totalmente ilegal de Jesus, as tentativas de buscar alguma acusação que pudesse justificar aquilo que eles já tinham decidido. É isso que acontece às vezes, né? No nosso mundo. A gente gostaria muito que acontecesse justiça, mas às vezes as decisões já são tomadas antes. E aí o que se tem é alguma coisa para legalizar a decisão que já queria ser tomada. Não é exatamente um julgamento. Jesus sofreu todo calado. Ele podia ter dito: eu nunca falei que eu sou terrorista ou uma ameaça à segurança nacional. Aí as pessoas diziam: você está se chamando de Deus, né? Então, mas isso não era motivo para ser condenado à morte, né? Pode ser chamado de louco, pode ser chamado de outras coisas, mas ninguém é condenado à morte porque começa a falar que ele mesmo é Deus. Você entende que tudo isso foi um cenário para que se cumprisse aquilo que foi predito desde Gênesis, né? Que Jesus seria o Cordeiro para ser sacrificado no nosso lugar, né? Abraão, pronto para matar Isaac, seu filho, com a faca ali na mão, ia matá-lo. E aí uma mão do céu segura a mão de Abraão e diz: não, chega, tem um cordeiro ali. Só que dessa vez, a mão que vai matar Jesus pode ter sido os romanos, pode ter sido os judeus, mas de alguma forma foi o próprio Pai sacrificando o seu filho, sem ter nenhum outro cordeiro para ser oferecido no lugar dele, porque seu filho era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então, quando a gente fala da Páscoa, do Pessach, era a festa dos judeus, que em inglês é Passover, né? Que é o mesmo sentido do hebraico, de passar por cima. Os judeus comemoravam a libertação, a saída do Egito. E a Páscoa em si relembrava a 10ª praga, o 10º sinal, a 10ª maravilha de Deus ali, que era quando o anjo da morte ia entrar em todas as casas para recolher o primogênito. O anjo da morte ia causar um morticínio geral. Morreram mais de 300 mil brasileiros só pela Covid esse ano, fora as outras doenças, né? Então, eu ouvi o seguinte número: todo ano morrem 1.100.000 pessoas no Brasil. Ano passado, morreram 1.380.000. Então, eram já 280.000 a mais do que o normal. E 25% a mais do que o normal não é um acidente estatístico, é uma coisa que está causando uma morte, assim, em proporções muito grandes. E eu vejo gente até hoje negando, falando: não, é que aí coloca todo mundo. Não é assim. Os que trabalham no hospital estão dizendo: está tudo lotado. Imagina isso lá no Egito. Cada casa. Não sei o quanto a morte chegou perto da sua casa. Talvez a morte tenha entrado na sua casa, ou na sua outra casa. Mas lá no Egito entrou em todas as casas. Em todas as casas teve, no mínimo, uma morte. Por que é no mínimo uma morte? Porque às vezes o filho é primogênito, mas o pai também é primogênito. Talvez um dos escravos fosse primogênito, talvez aquela vaca ou aquele cavalo também fosse primogênito, e todos morreram. Houve um clamor, um choro doído, um choro gritado, um choro de dor. Lembrando talvez aquele verso que foi usado para quando Herodes mandou matar todos os meninos, todos os bebês abaixo de 2 anos. Era como Raquel, né, chorando inconsolável, porque seus filhos não mais existem.
um choro. Não sei você, mas quando eu ouço depoimentos emocionados e emocionantes de gente que ficou entubado, ou ficou lá na enfermaria do Covid, ou ficou na UTI do Covid, e eles dizendo: eu senti a morte muito perto, muito perto. Gente, morreu um do meu lado, morreu o outro do meu lado, eu vi ensacando 2, 3, 5, 10. Não é só o físico que é afetado, o psicológico é afetado. Então os judeus, quando celebram a Páscoa, celebram que na casa deles, na casa daqueles que passaram sangue, em cima e nas laterais das portas, o anjo da morte passou por cima, não entrou, não houve morte. E esse último sinal, essa última maravilha, a última praga ali no Egito, foi o que libertou o povo de Israel. Aí o faraó disse: vão embora, leva tudo que você precisar, leva o que você quiser, sai da minha frente. E aí o Egito é saqueado pelos judeus, que saem carregados de peças de ouro e de prata, dados de bom grado pelos egípcios. E eles saem, são libertos, depois de 400 anos, 430 anos, onde houve escravidão, opressão, trabalhos forçados, mortes violentas. Você sabe, né? Quando tem um povo oprimindo o outro, esse que é oprimido sofre barbaridades, estupros talvez, né? Em alguns lugares falta de comida, libertação de ser estrangeiro numa terra que não é sua, de poder voltar para casa. É essa a Páscoa dos judeus. É isso que eles lembram, é isso que eles celebram. Por isso parece a Santa Ceia deles, é como se fosse a última ceia. Eles comem ervas amargas e ainda, hoje em dia, né, mergulhadas em água salgada. Diz que é para lembrar das lágrimas e lembrar do amargor daqueles anos. A Páscoa fica 40 dias depois da tal da Quaresma, de um período de 40 dias de preparação. Era uma ideia boa de preparar o coração durante 40 dias para essa que era a data que é a data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Mas aí alguns, né, sempre tem essa coisa da nossa carnalidade. Eu imagino que fossem religiosos, né, ou pessoas que iam para a igreja. Não sei se religioso é a palavra, nem se aplica a palavra religioso a essa turma. Deixa eu falar, tem cristãos, pessoas que entenderam, que vivem os valores de Cristo, tem os religiosos. Junto com os religiosos tem o pessoal que está se aproximando, né? Então fica essa mistura. Tem gente que ainda não se decidiu por se tornar cristão, tem uma admiração, mas ainda está indeciso. Só que misturado com esse grupo tem um grupo dos religiosos. Gente que parece que está na igreja há bastante tempo, que tem muita certeza das coisas que faz e que fala, mas que falta amor, que falta compreensão, falta entendimento, né? Então, e aí tem um mundão, gente que não está nem aí. Essa coisa do carnaval que começou por causa da Quaresma, foi gente entre religioso e que estava se aproximando, e gente que diz assim: bom, se a gente vai ser obrigado a ficar 40 dias sem poder comer carne, tendo que ficar meio com caramuxa, não pode fazer festa, então vamos fazer uma festa para extravasar. E aí a gente passa os 40 dias quietinho, pode ser, né? Então foi assim que começou o carnaval. Depois da Páscoa tem 50 dias para uma outra festa judaica, que também é uma festa cristã, que a gente vai falar talvez daqui a 50 dias, que é a festa do Pentecostes, que é quando começa a igreja. E para os judeus era a festa das colheitas. Então as primícias eram levadas e apresentadas diante de Deus. O que a Páscoa dos judeus celebra? O que a Pessach celebra? Celebra a libertação do Egito, libertação da escravidão, libertação da opressão, libertação de ser estrangeiro em terra que não é sua. Celebra a vida,
né? Libertação da morte figurada, né, por causa da escravidão, mas também a libertação dessa morte do anjo da morte. E a Páscoa, nossa Páscoa cristã, celebra o quê? Também celebra a vida. Celebra a libertação da escravidão do pecado, escravidão de si mesmo, né, de se achar Deus, né, de viver em função de si mesmo, e libertação da escravidão da morte, especialmente a morte espiritual. Por isso, o tema de hoje é que a Páscoa é a vacina contra a morte. A gente está à procura de cura para essa pandemia. Então seria muito bom que encontrassem um remédio que, assim que você pega a Covid, ou não importa o grau de comprometimento, você toma esse remédio e é curado. A gente está com algumas vacinas, né? E quem sabe a gente possa ser vacinado. Não sabe se a vacina vai durar o resto da vida ou se ano que vem tem que tomar de novo. Mas independente se a gente pegou Covid e morreu ou se não pegou Covid, em algum momento a gente vai morrer. E a Páscoa é a vacina que nos livra dessa outra morte, a morte espiritual. Porque a vida aqui na Terra dura um pouquinho. E a vida eterna, a vida com Deus, dura a eternidade. Dura incomparavelmente mais. É 1 centímetro comparado com 1 quilômetro, ou 10 quilômetros, né? Ou 1000 quilômetros. Né? 1 centímetro comparado com 1000 quilômetros. Não tem comparação. Para essa morte, que é viver essa eternidade toda longe de Deus, só tem uma vacina. E ela funciona, que é a Páscoa. Quero ler com vocês João 16:33, é um texto conhecido. E quando eu lembrei desse versículo, eu não lembrei do endereço. E eu pensei, deve ser nos últimos capítulos do Evangelho de João. Eu lembrava que era João, mas não lembrava o capítulo. Pensei, deve ser o último capítulo, né? Porque eu venci o mundo. Né? Jesus diz assim, nesse mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está em João 16. É antes da crucificação. Mas Jesus podia dizer, eu venci o mundo, porque isso já era um fato consumado. Não tinha acontecido ainda a traição, os julgamentos, a crucificação, a ressurreição, mas, do ponto de vista de Deus, isso já era um fato consumado. Jesus venceu o mundo. Ele não cedeu à tentação, ele foi até o fim. E ele ressuscitou, e ele abriu essa porta para que esse caminho para que a gente possa chegar até Deus. Eu queria que você prestasse atenção no texto de 1 Pedro, isso não foi lido pelo dirigente. Acho que eu vou pedir para colocar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está guardada nos céus para vocês, que pelo poder de Deus, mediante a fé, são guardados para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. É uma oração comprida. De modo resumido, bendito seja Deus, louvado seja Deus, porque Ele nos ressuscitou, nos regenerou, nos deu uma nova vida, para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo. E essa viva esperança aponta para alguma coisa que não murcha, não mancha, não enferruja, não estraga. É a nossa herança nos céus. E essa é uma herança real. É invisível aos nossos olhos, mas é real. Versículo 6. E nisso vocês exultam, se alegram, embora ao presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a gente se alegra nessa esperança viva, a gente se alegra na herança que a gente tem junto a Deus, ainda que por um breve tempo a gente seja contristado. A palavra contristado é que a gente fique triste junto.
Aí a gente está triste junto com as perdas, com as dores, com o sofrimento. E a gente fica triste junto, mas isso de alguma forma trabalha na nossa fé. E a nossa fé se torna algo mais precioso do que o ouro depurado. Versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, sem ter visto a Jesus, vocês o amam. Pedro está mandando essa carta para pessoas que não tinham visto Jesus pessoalmente. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Versículo 13, por isso, cingindo, colocando como um cinto o entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar às paixões que vocês tinham anteriormente quando viviam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos, não para a gente merecer o céu. Devemos ser santos porque Deus, o nosso Pai, é santo. É simplesmente por isso, porque nós devemos ser parecidos com Deus. E se Deus é santo, a gente também precisa ser santo. E para isso use o entendimento. Tem muita gente abrindo mão do entendimento e achando que fé e razão não podem estar juntos na mesma pessoa. Não só podem, mas devem estar. Não o racionalismo, não a razão como centro. Mas uma fé que nega a razão é uma coisa estranha. Aí tem gente, como eu falei da outra vez, acreditando que a Terra é plana, que é como se fosse uma pizza. Fala, mas como é que pode? O cara fez faculdade, fez USP e está falando uma coisa dessa, né? Já contei também que eu tinha um professor com pós-doutorados que acreditava em duendes. Então tem de tudo. Continua aqui, versículo 17. Se vocês invocam como Pai aquele que, sem fazer acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Todos nós vamos prestar contas para Deus. Não é porque você é filho de fulano, ou porque você era da igreja A, B ou C, que Deus vai falar assim, você era de lá, então tudo bem, pode entrar, seu critério de aprovação é mais baixo, pode entrar. Não, né? Andem com temor nesse período de peregrinação que a gente tem aqui. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como ouro e prata, né? Isso, né, para um metalurgista é difícil ouvir isso, porque ouro é um dos metais nobres. Ele não se estraga. Mas Pedro está dizendo, sabe, comparado com a eternidade, o ouro não vai valer nada. Vai desvalorizar. Hoje está supervalorizado, mas vai desvalorizar. Ele vai, inclusive, ser como ferrugem. Vocês não foram comprados por ouro e prata, mas foram comprados por algo mais precioso do que ouro e prata. É pelo sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sangue de Cristo. Versículo 20, na verdade ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não da semente perecível, mas da semente imperecível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Preparando essa palavra aqui, eu vi que o ovo de Páscoa, ele é desse jeito, porque era para ser oco. Agora tem recheio, né? Tem uns que tem creme até a borda. Mas a ideia era que o ovo fosse oco, para que quando abrisse dissesse, está vazio. Assim como o túmulo de Jesus. O anjo falou, venham ver, ele está vazio. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou como ele tinha dito que ia ressuscitar. Jesus ressuscitou, está vivo.
E é Ele que faz o convite. Está usando a palavra que você está ouvindo, está lendo, e é Ele que está fazendo esse convite. Eu amei você, dei minha vida por você, sofri por você, fui traído por você, por causa de você, ou talvez até traído por você. Mas foi pelos seus pecados que eu morri. E não fiquei na morte, ressuscitei, provando que a minha morte teve valor diante de Deus. E que agora todos os pecados podem ser de fato perdoados, se você receber esse meu presente. E o meu presente não é um ovo de Páscoa, mas é minha própria vida em você. É Jesus dizendo, eu quero morar dentro de você. Eu e o Pai viremos e faremos em você morada, em você que obedece aos meus mandamentos, que ama a Deus. Você quer que eu esteja presente na sua vida? Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Deus, nós te louvamos por tantas coisas que ouvimos hoje. A história de Jesus e todos os detalhes, cada uma das parábolas, cada uma das falas de Jesus, são tão ricas e nos ensinam sobre o teu plano. Oramos, Deus, pedindo que o Senhor possa fazer com que a fé de quem está ouvindo aqui possa crescer e tomar uma decisão ainda agora. Dizendo, eu quero receber o Senhor Jesus, esse maior presente dentro da minha vida. Vem morar dentro de mim. Deus, ouve essas orações que são feitas. Vem morar. O Senhor prometeu e eu sei que o Senhor cumpre. E por isso vai haver uma vida nova, uma vida transformada. Encha, Deus, com o teu poder. Encha com a tua alegria, essa esperança viva de uma coisa que não se desgasta, que não se desvaloriza, que não enferruja. Louvamos o teu nome, Deus, pelo dom da vida que nós conhecemos através da Páscoa de Jesus. Oramos, Deus, por aqueles que estão trabalhando na linha de saúde, na linha de frente da saúde. Guarda-os, Deus, renova suas forças, renova suas esperanças. Ajuda-os também, Deus, a te conhecerem como Senhor e Salvador da vida deles. Oro, Deus, para aqueles lares que estão com uma pessoa a menos, ou mais, né? Ou mais de uma pessoa a menos, porque foram levados pela Covid. Nos alegramos, Deus, porque aqueles que têm esperança viva em Ti vão poder se reencontrar com seus queridos. Oramos também, Deus, para aqueles que estão tomando essa decisão hoje, de entregarem suas vidas para Ti, que eles possam crescer, se aprofundar em Ti, serem cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais parecidos contigo. Então ajuda eles, Deus, a crescerem, ao lerem a palavra e terem tempo de comunhão contigo. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se colocar em pé, vamos ter o tempo da bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que é o favor imerecido, que é dado a cada um, não porque mereceu, porque se esforçou, mas porque o Senhor quis assim fazê-lo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, o amor que amou tanto o mundo, de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que a presença consoladora e capacitadora do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Feliz Páscoa. Diga para seus queridos, Feliz Páscoa. Por causa da Páscoa, nós temos acesso a Deus. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Aleluia! Até semana que vem. Deus abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei, eu
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei.